Olá, minha gente! Como estão? Bem-vindos a um novo vídeo. Este vídeo me pediram muito, então espero que gostem. Hoje vou falar sobre a Universidade Udabol, Universidade de Aquino. Acho que é assim que se chama, não é? Vou falar sobre isso, abordando os pontos positivos e negativos, como toda universidade possui. Então, antes de começar este vídeo, não se esqueça de deixar um like. Isso ajuda muito o meu canal. Inscreva-se no meu canal. E ative o sininho para que quando eu postar um novo vídeo, o YouTube possa te avisar. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais que deixo aqui. Me ajude também dando likes em algumas das minhas fotos, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar com o vídeo. Antes de começar, quero esclarecer que não sou a pessoa mais indicada para falar muito sobre essa universidade. Quer dizer, não, porque eu não estudei lá. Então o que eu fiz foi pesquisar, pedir a algumas pessoas que estudaram medicina nessa universidade. Então, atenção, vou falar sobre o curso de medicina na UDAVOL. Não vou falar de outros cursos, porque eu não sei, não conheço. Então, exclusivamente sobre o curso de medicina. Então, eu pesquisei, conversei com alguns amigos que estudaram lá. Pedi que me dissessem os prós. E as coisas boas que a universidade também tem, pois existem várias universidades com pontos positivos e negativos. Então, tudo o que eu vou dizer são coisas que eu pesquisei, quer dizer, bonito. Eu redigi, li, procurei para trazer a vocês a melhor informação. Não é algo que eu inventei. São experiências de pessoas que passaram por essa universidade. Espero que seja útil para vocês. Obviamente, vou dar a minha opinião, que é o que eu penso. Mas o que mais importa é que vocês tirem essa conclusão, que vocês vejam qual é a melhor universidade para vocês. Eu apenas estou tirando algumas dúvidas que muitas pessoas possam ter. Então, vamos começar. Eu vou falar assim, tenho aqui tudo o que pesquisei. Inclusive, tenho alguns áudios, mas não vou colocá-los. Mas eu vou dizer do que se trata, mais ou menos, que são pessoas que me contaram sua história. Como foi a sua trajetória nesses 6 anos na carreira de medicina, na UDAVOL? Está em português, porque a maioria das pessoas que estudam lá são brasileiros e também há bolivianos. Então, vou comentar. Dizem que na UDAVOL sempre tem que preencher um formulário, que é o formulário 100. Depois que você entra, descobre que para tudo precisa preencher um formulário. E me disseram que custa 40 bolivianos. Ou seja, tem que solicitar várias vezes. Já? Outra é de matrícula, diz rematrícula. Ou seja, pagar matrícula, diz. São coisas que tem que pagar dentro do semestre e essas coisas, não sei o que será rematrícula. Eu estou passando os dados para você. Diz que isso de convalidação, ou uma coisa do áudio que me passaram, diz que essa de convalidação não é muito verdadeira. Ou seja, é uma fraude. Diz que não convalidam. Sim ou sim, você tem que pagar a matrícula. Eles não fazem comentários, não querem formar médicos, apenas desejam o seu dinheiro. Diz que as taxas, ou seja, as coisas que sempre tem que pagar são obrigatórias. Ou seja, congresso, qualquer outra coisa tem que pagar. E tudo é em dólar, diz. Também para as pessoas que são brasileiras, diz que tem que fazer um curso em espanhol e se cobra. Também por isso, a conclusão que é um certificado. Essa pessoa também recomenda que você deve guardar todas as faturas que você coleta ou que você paga nesta universidade. Você tem que guardá-las. Porque diz que sempre, quando você vai, sei lá, dizer por que está dando errado no sistema. Sempre te pedem, você não pagou isso? Então sempre te saem com uma coisa de que, o sistema está ruim ou essa coisa. Portanto, é recomendado guardar todos os comprovantes para evitar pagamentos duplicados. Dizem que o sistema deles está sempre ruim para você pagar. Cuidado, é o que as pessoas têm opinado. Outra coisa que sempre, até agora me disseram, eu também tentei entender. Que dizem que o exame não sabem se é corrigido por um professor ou por uma máquina que já tem, obviamente, a resposta. Sempre reclamam das notas, dizendo que não é a nota correta.
Ou seja, no final, ninguém sabe quem é que corrige os exames, porque dizem que os exames não são de escrever, ou seja, são de marcar. Ou seja, inciso A, B, C. Estudantes relatam que frequentemente há problemas, pois às vezes recebem notas que não refletem seu desempenho, mesmo tendo estudado. E diz que não tem nada a ver. E é difícil para isso, para pedir uma revisão. A emissão de documentos. Dizem que às vezes eles fazem de propósito o que as pessoas pensam. Aqui, por exemplo, o que eu queria dizer a você. Sempre me ouviram falar que muitas pessoas vêm para o exterior. Por exemplo, eu que sou estrangeiro, vim para o Brasil. E o que mais queremos é que agilizem nossos documentos. Então, essa universidade demora muito para entregar seu documento. Demora demais. E eles vão pedindo requisito após requisito, não é? Organização e tudo que tem a ver com pagamentos e todas essas coisas é muito burocrático, é cheio de coisas e tudo você tem que pagar. Isso é o que ele diz. Estou lendo tudo agora, então é o que posso informar. Obviamente, agora vou dar um resumo também das coisas boas que tem, ele diz. Também, como sabemos, esta universidade, a UDABOL, tem sua clínica, ou seja, tem seu hospital. Mas uma garota diz aqui, não vou dizer o nome, que quando você se matricula, tudo indica que há um hospital. Esse hospital já existe há algum tempo, mas nunca entrou em funcionamento. Ou seja, quase nunca fez uso desse hospital. Nunca entrou em funcionamento. Não posso opinar sobre isso, apenas relato o que as pessoas e indivíduos que passaram por esta universidade dizem. Vou compartilhar o relato de um amigo sobre sua experiência estudando, conforme ele me contou. Dr. David Campos me diz que, graças a Deus, tudo estava perfeito comigo, sem muitos problemas. Atrasos em algumas coisas são compreensíveis, pois sempre existem. Então ele me disse, graças a Deus, durante todo o curso de medicina, eu não tive problemas. Ele me disse, comigo, se comportaram muito bem. Então, como eu digo, sempre depende do quê? Não sei se será sorte, mas ele me disse que com ele foi tudo muito bem. Se você demorar, ele me disse, os documentos, até para ir para o internato, demoram porque você tem que pagar isso e aquilo. Quando você quer alguma informação ou quer um documento, ele me disse sobre alguma outra coisa. Às vezes você vai e pede essa informação, ou precisa desse documento. Eles dizem que não há a pessoa encarregada de fazer esse documento. Volte em 3 dias, senão você perde tempo, infelizmente. Então, isso é o que ele me diz. Outras coisas que ele me diz, que às vezes é um manejo. A parte administrativa da universidade não é muito boa, porque eles sempre estão enrolando com seus documentos. Eles estão sempre pedindo uma coisa, e como eu disse, o formulário 100, que não sei o que é, eles estão sempre pedindo para cada coisa que você quer fazer. E são 40 bolivianos. Uma coisa que ele me disse que seria muito importante. Eles sempre me perguntam aqui, qual seria a universidade mais barata para estudar? Mas que seja. E todas essas coisas, às vezes o barato sai caro, como eu disse. Então, UDABOL. É fácil entrar, porque você não faz um exame. Você se inscreve e começa a fazer, e eles te dão um prazo de 6 meses para você entregar todos os documentos que precisar. E se você fosse um estudante estrangeiro vindo para o país, o que aconteceria? Que no decorrer de todos os anos de medicina, ou seja, dos anos de medicina, você sempre vai gastando. Ou seja, você paga um formulário, preenche isso, precisa disso. Então, no final das contas, quando você se forma em medicina, quase pagou demais. E às vezes por buscar algo barato, porque queremos economizar. E eu entendo, existem universidades que te tiram dinheiro, e isso é o que eu sempre aconselho. Apenas compartilhando minha opinião. Como eu disse, existem universidades que são um pouco caras, mas honestos. Não vão te cobrar a mais. Você me entende quando precisar fazer seus papéis? Porque queremos agilizar. Isso é um problema comum que muitas pessoas enfrentam. E às vezes não aconselham, não é? Porque demora muito. E outros dizem, ou como eu estava dizendo, outros dizem que fazem de propósito para que você pague, porque todos têm que pagar. Ou seja, você tem que fazer isso para aquilo, você tem que fazer isso para aquilo, e aquilo, e aquilo. Então, eles sempre vão pedir para alguma outra coisa, não é? Quando surgiu essa nova forma de corrigir exames, relata problemas em entender como os exames eram corrigidos, pois supostamente não eram corrigidos por um médico. Ou seja, eles não sabem até agora, dizem que não sabem quem é que corrige as provas, os exames.
Se é um médico ou uma máquina que já tem a resposta e apenas marca e já dá os resultados de todos os exames, então não se sabe até agora. E diz que sempre reclamavam sobre isso, não é? Porque eles estavam certos de que haviam respondido muito bem a essas perguntas. E quando viram, era outra nota, ou seja, não entendiam. E que para ir, não é? Ou seja, pedir para ver uma revisão do seu exame custava muito e essas coisas. Porque às vezes, como eu digo, nem sempre, ou seja, o aluno vai dedicado a estudar, não é? Mas às vezes há professores, não quero dizer, mas há professores que às vezes não te ajudam ou não colaboram nessa parte, não é? Então, infelizmente, às vezes você fica com essa nota e nada, não é? Portanto, quando precisar de ajuda, procure o centro administrativo ou o responsável pela sua carreira. Às vezes não te dá aquela mão para te ajudar. E isso é o que muitos criticam em muitos estudantes que passaram pela Ludabol. Vão e reivindicam seus direitos para poder ter uma revisão adequada e que lhes seja atribuída a nota correta. Infelizmente, é uma universidade em que o barato sai caro, porque durante todo o curso vão te pedir uma coisa ou outra. Não sei até agora se isso terá mudado. Mas, como eu tenho uma prima que estudou outra carreira farmacêutica e demorou um pouco para receber seus documentos, que sempre pediam a ela. E houve um momento em que houve uma paralisação na cidade de Santa Cruz. E tudo se perdeu, todas as coisas. E como eu disse, não é? Sempre guardem toda a fatura, tudo o que vocês forem pagar, porque supostamente às vezes o sistema colapsou ou toda a informação se perdeu. A universidade nunca perde, só você. Então, eles exigem que você pague novamente. Então guardem todos esses documentos, porque vai que o sistema falha, não é? Estas são algumas das coisas que quero lhes dizer. Eu nunca digo para vocês não estudarem, apenas estou compartilhando o que pesquisei, o que vi e algumas coisas que também perguntei, certo? Para que vocês esclareçam suas dúvidas, porque muitos me perguntaram. Não estou aqui para criticar nenhuma universidade, entendeu? Agora, o bom da Udabol. A Udabol tem uma bela infraestrutura. É uma universidade grande. Você pode gostar se gosta muito de ver uma universidade bonita como eu. Antes de entrar na universidade, eu queria estudar em uma universidade bonita, que tivesse tudo, não é? Mas às vezes, não é tudo isso, não é? Às vezes o que entra pelos olhos, e quando a gente vê, e vive, e sente, então, não é isso, não é? Então, eu, que sempre aconselho aqui, quando estou falando de universidades, que não se deixem levar pelo que é bonito, certo? Ou às vezes pelo que é barato, porque o barato, como eu digo, sai caro, caro. Porque os documentos em qualquer parte do mundo, eu acredito que quando se trata de fazer documentos, se paga e se gasta. E o que a gente quer é economizar e às vezes buscar o que é barato. Quer dizer, você vai gastar a cada ano, não é? Porque é cada formulário que você tem que preencher, então é algo complicado, eu acho. Eu posso dizer a vocês, para escolherem a melhor universidade, que possa ser a melhor para vocês, que ofereça o melhor. Eu apenas passo recados, pesquiso para que vocês tomem a melhor decisão. Que os ensinamentos são bons. Ou seja, os doutores que estarão nessa universidade estão em outras universidades. Compartilhamos professores, mas quem cuida de tudo é a administração da universidade, não é? Às vezes, não é tudo o professor. E quando você quer ir atrás dos seus direitos, a administração ou o responsável pelo seu curso não te ajuda, digamos, não é? Isso depende muito da universidade. Então, pelos professores, você não deve se preocupar, porque os professores estão tanto nas privadas quanto nas do governo. Então, vamos compartilhar. O que acontece é o sistema administrativo da universidade. Tem seus laboratórios? São bonitos pelo que me disseram. Tem sua sala de informática, tem sua biblioteca. É uma universidade que está bem localizada em um lugar que é, como dizer, uma zona. Bem, então essas são suas coisas boas, não? Como eu digo, a única falha que todo mundo diz é na parte administrativa, na parte de te dar informação, de te oferecer ajuda, na parte de te entregar todos os seus documentos. Quando você sair, vai precisar de algo. Eles sempre colocam algum obstáculo no seu caminho, entende? Quando você tem que dar o seu?
Quando você tem que ir para o seu internato, há obstáculos, você tem que pagar lá e aqui. Então, é isso, não é? No final, a conta vai se acumulando conforme você gasta. É fácil entrar, mas se manter na carreira já vai depender muito de como você vai, não é? E quando você já está na carreira, bem, você não pode mais estar fazendo e pedindo transferência para outra universidade. Porque quem perde muito tempo é você, não é? E o que queremos é economizar tempo! Isso é o que eu tinha que falar. Não quero entrar em polêmicas nem nada, apenas trazer informações verdadeiras. E eu não me sentia a pessoa indicada para poder dizer, porque eu não estudei lá, mas então fiz minhas pesquisas, pude coletar essas informações. Espero que realmente seja útil para vocês. Qualquer dúvida que vocês possam ter, deixem aqui nos comentários, me enviem pelo Instagram, que eu estou sempre respondendo. Muito obrigado, não se esqueçam de deixar o seu like, isso ajuda muito. Por favor, se inscrevam no meu canal. E sempre ative o sininho para receber notificações quando eu postar um novo vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!